pensou nesse painel, e até antes, durante todo o dia, mas acho que até antes da gente, quando teve secretário dos prefeitos, né, os prefeitos decidem muito as políticas públicas de inovação, de transformação digital, mas os secretários é que estão ali no dia a dia implementando, vendo um pouco dessa operação, né? Então, e eu acompanho um pouco o trabalho de vocês, né? E uma das coisas que eu venho discutindo bastante, há uma certa discussão muito uniforme do que é governo digital, transformação digital e inovação quando a gente está falando da experiência do usuário. Eu queria ouvir primeiro de vocês o que é governo digital, o que é transformação digital para cada um de vocês, na realidade de vocês. Michael. Primeiramente, Alexandre, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estarmos aqui representando a cidade do Duque de Caxias, nossa querida cidade que recebe também o Colab como um grande parceiro, que nos dá a oportunidade de trazermos para uma realidade de um governo participativo, um governo inteligente, um governo inovador, e também não poderia aqui deixar de externar a nossa felicidade e a grata surpresa de termos encontrado no time Colab pessoas tão boas, tão qualificadas, tão prestativas, tão dedicadas, empenhadas, engajadas em oferecer o que há de melhor para a nossa cidade Duque de Caxias, que estreia esse novo momento, né? Começa a escrever uma nova página quando nós inserimos na nossa política da cidade a inovação e que desde que nós possamos usar essa startup tão essencial para nós. Nós conseguimos enxergar de que é chegada a hora, não dá mais para perder tempo. Não dá mais para que as cidades possam não entender que a modernidade, da qual a complexidade toda que vem chegando com o avanço da tecnologia, possa ainda estar gatinhando ou estar a passos curtos dentro do poder público. E hoje nós enxergamos isso, nós enxergamos através da startup, através de tudo que nós estamos vendo de modelos, de cases de sucesso que você nos apresentou, Paulo nos apresentou desde a nossa primeira conversa, como isso tem sido importante para nós. Nós estamos falando isso na cidade, aos quatro cantos. Eu, como secretário de Comunicação e Relações Públicas e Institucionais da Prefeitura, tenho sido muito acionado com muita expectativa do povo da nossa cidade. Então, eu quero dizer que, para nós, da cidade do Duque de Caxias, aqui em nome do prefeito, em nome do governador do estado do Rio de Janeiro, nós também queremos dizer que nós abrimos as nossas portas acreditando de que o maior e melhor avanço está por acontecer e a gente conta, é claro, com o apoio do Colab, que a gente apoia com todo o teu time, que tem dado todo o suporte, e assim nós agradecemos. Perfeito, obrigado, Michael. Também queria convidar aqui Fernando Stern, coordenador de digital da Prefeitura de Niterói, para compor nossa mesa. Do outro lado da poça. Exato. Obrigado, Stern. Pedro, queria que você me falasse um pouco da tua visão. Você tem uma larga experiência com tecnologia, governo digital, tanto na Prefeitura de Serra quanto no governo do estado. Então, vem aí durante muitos anos vendo esse processo, até o próprio processo de implantação do que a gente chama de transformação digital se mudar. E eu queria ouvir um pouco da tua visão sobre isso. Bom, para começar, obrigado, Alexandre, Paulo, Gustavo, todo o time do Colab. Obrigado também ao prefeito Everson, que esteve aqui mais cedo, teve uma participação brilhante. Eu já estou um tempinho nessa estrada, né, Alexandre? Tive a oportunidade de tocar esse trabalho de transformação digital no governo do estado e desde 2021 voltei para a prefeitura e estou tendo a grata satisfação de tocar esse mesmo desafio, né? Eu entendo que, voltando àquela provocação inicial do que é um governo digital, eu entendo que é um governo conectado que consegue gerar valor para o seu cidadão, para o seu empreendedor, para o seu, entre aspas, cliente, né? Então, é assim que a gente enxerga o governo digital, tanto no governo do estado como na Prefeitura da Serra. A gente procura incorporar soluções digitais, incorporar tecnologia, sempre com a ideia de facilitar a vida
do cidadão, do empreendedor, para que ele consuma com maior facilidade o serviço da prefeitura, para que ele tenha as informações disponíveis no tempo certo, com a qualidade certa. Ainda ontem eu estava conversando com a coordenadora de governo, né, a secretária Lilian, para concluir essa fala breve, e eu estava dizendo para ela que assim, eu acredito que um conceito de cidades inteligentes a cidade precisa ser inteligente para quem vive nela. Né? Então, assim, se eu tenho um perfil de cidadão mais conectado, mais jovem, mais digital e tudo, é legal eu olhar para isso com cuidado e tentar tocar minhas ações nesse caminho. Agora, se eu tenho um cidadão, um perfil de população um pouco mais analógica, com um pouco mais de dificuldade, às vezes no interior, com pouco acesso à tecnologia e tudo mais, eu preciso entender esse contexto e conseguir trazer as ferramentas que são adequadas para a transformação daquela cidade, né? Então, as cidades não são iguais, tem muita diferença, 5.000 e tantas cidades diferentes, os desafios são parecidos e a gente tem que perseguir esse caminho, né? Não dá mais para a gente ficar imaginando não incorporar tecnologia, não usar coisas que a gente usa no dia a dia, né? Então, no dia a dia, eu pago um lanche com Pix e eu peço pelo iFood. Por que eu não posso fazer isso na prefeitura, eventualmente, receber um medicamento em casa e pagar um tributo por Pix? Então, esse é o desafio e é assim que eu enxergo, Alexandre. Obrigado aí pela pergunta. Muito bom. Rafaela, você tem... Rafaela, só para posicionar vocês, ela é secretária de São Gonçalo. São Gonçalo é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro. Grande, inclusive, territorialmente, tem um grande desafio em termos geográficos, então tem todos os grandes problemas de uma prefeitura grande. Fala um pouco como é que vocês vêm trabalhando esse processo de governo digital em São Gonçalo. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Alexandre. Primeiramente, agradecer a toda a startup do Colab, né, por estarmos aqui participando, representando o município de São Gonçalo. Agradecer aqui, né, os demais participantes, cumprimentá-los. E é isso, né? Você fez uma excelente colocação do município de São Gonçalo. Ele é o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro e territorialmente muito grande. E sempre vem, ao longo dos anos, né, vindo com essas dificuldades, muitas dificuldades, principalmente com um orçamento muito limitado para que a gente possa avançar no desenvolvimento de políticas públicas. E os serviços digitais entram nisso, né? A atual gestão, ela conseguiu enxergar que ter o serviço digital, ter a tecnologia, né, atuando a nosso favor, traria essa aproximação da população e essa participação popular para que a gente consiga avançar cada vez mais no desenvolvimento de políticas públicas que realmente vão atender às necessidades da nossa população. E esse é o nosso olhar, é assim que a gente vem trabalhando e a gente pretende avançar muito mais nessa transformação digital lá em São Gonçalo. Muito bom. São Gonçalo, eu me lembro que foi acho que o ano passado a gente estava desenhando alguns serviços e, às vezes, quando a gente está falando de serviço de digitalização, a gente quer sempre fazer uma digitalização, às vezes, de um processo muito complexo. E a gente fez uma digitalização, não foi a carteirinha do idoso. Sim. E também fizemos a castração de pet. E foi fantástico. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso, porque eu me lembro que a própria parte da equipe estava com receio de fazer porque ia ter uma alta demanda ou porque não ia ter uma adesão. E foi ao contrário, né? Foram dois serviços, especialmente o do idoso, que teve um grande boom na cidade, né? E acho que a partir disso gerou uma série de credibilidade na própria população sobre a capacidade da prefeitura de fazer serviços digitais. Me conta um pouco dessa experiência, como aconteceu. Exatamente. A idealização, né, do projeto do Colaboração Gonçalo, ele veio atrelado ao nosso plano estratégico Novos Rumos, que foi desenvolvido em 2021, que foi pautado em 5 eixos e 34 metas, onde o eixo 5 era justamente sobre gestão eficiente e transparente, e na meta 30 a gente trazia essa demanda de serviços digitais. E o projeto Colabore veio exatamente para encaixar com esse nosso planejamento. E a gente acabou, né, conseguindo, atualmente a gente já tem uma adesão de mais de 60 mil usuários,
53 serviços digitais, né, disponibilizados para a população, mais de 20 consultas públicas realizadas que assim, contribuíram muito para a gente poder desenvolver planos de grande importância, planos municipais de grande importância para o nosso município, como foi o plano de mobilidade urbana e o plano local de habitação de interesse social. E veio o pioneirismo nessas duas, né, soluções que você pontuou, que em 2022 a gente veio com a adesão do cartão do idoso, com a carteirinha da pessoa com transtorno do espectro autista, da síndrome de Down, e a gente veio implementando vários desses agendamentos de forma pioneira, né, no estado do Rio de Janeiro. E também a parte da castração de pets, né, auxiliando muito nessa questão desse controle da população pet no município, contribuindo, né, para a saúde pública, e foi sucesso. Perfeito. Diego, o Diego para mim tem um grande desafio, né? Porque Santo André, toda vez que eu estou em algum lugar do Brasil e vou dar alguns exemplos de Santo André, todo mundo já fala, conheço Santo André, e Santo André é reconhecida por já ser uma cidade que vem aplicando inovação durante muito tempo. Mas vocês não cansam de se reinventar ou trazer novas questões em pauta, né? Então, recentemente, com teleatendimento e assim por diante. Mas me fala um pouco como é que é esse processo e como é que está sendo para você nessa... O que quando você olha para Santo André, o Diego pensa em transformação digital, e como é que está sendo esse processo na prefeitura? Legal, Ale. Obrigado pela pergunta. Em seu nome, agradecer toda a equipe do Colab, todos os colegas aqui presentes. E para nós, transformação digital, basicamente, é aquela que a gente possa olhar o cidadão e pensar como incluí-lo num processo e numa maturação de desenvolvimento de cidade que olha para o futuro, mas sem esquecer, aqui como o Pedro colocou muito bem, essa sensibilidade de um letramento digital necessário para algumas idades ou para algumas regiões, para alguns aspectos de vulnerabilidade. Então, quando a gente olha para Santo André, nós realmente temos seguido muito num processo de transformação e de desenvolvimento que muito nos orgulha, só que nós temos dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é olhar para trás e enxergar uma gestão de 8 anos que preparou a cidade e infraestrutura para que nós pudéssemos hoje avançar em serviço, em qualidade de informação e previsibilidade, e também olhar para esse cidadão cada vez mais se acostumando com esse processo de inovação e passando a ser não só mais resistente, mas demandante, né? Então, antes eu tinha uma resistência, não queria baixar um aplicativo, não queria fazer algo. Hoje eu já pergunto por que isso não está no aplicativo. Então, equacionar essas duas coisas, especialmente essa relação da pendência versus tendência, que é muito nosso mundo ali no dia a dia, é um processo super importante. E aí, quando a gente olha para Santo André, como eu falei, está até aqui o Pedro Seno, a Fernanda, são secretários que prepararam esse caminho para que a gente pudesse hoje chegar numa secretaria criada agora, né, na reforma administrativa. Então, uma secretaria de 70 e poucos dias de gestão, a gente começa a olhar para todo um background, para toda uma infraestrutura primária que foi importante na cidade para que a inovação pudesse acontecer agora de dentro para fora, né? E antes era uma inovação necessária no ecossistema e no ambiente interno da prefeitura. Quando a gente fala de rede LoRa, quando a gente fala de IoT, quando a gente fala de conectividade, de servidores, de firewall, enfim, existe toda uma arquitetura necessária para que a transformação digital de fato aconteça na ponta. E aí, trazendo mais um case super legal, nosso prefeito esteve aqui mais cedo falando de diversas inovações da cidade, mas quando a gente traz uma arquitetura de pronto atendimento ao cidadão, pensando até numa baixa tecnologia, mas de inclusão, a gente traz o CEP Digital, que é uma ação pioneira da nossa cidade, uma parceria nossa com o Google e com a Anaporta Tecnologia, que usou nada de tão expressivo de tecnologia, a não ser latitude e longitude, para incluir pessoas moradoras de núcleos periféricos da cidade, fora do ambiente formal, da legislação comum, ou seja, pessoas sem CEP, e na cidade de Santo André, de forma inédita, a primeira cidade do Brasil a incluir essas pessoas com uma codificação, um CEP digital, para entregar para ela uma série de benefícios em saúde, em educação, em empreendedorismo, como o prefeito já deu spoiler aqui hoje. Amanhã nós vamos abrir a primeira empresa em comunidade, na periferia, tirar da informalização e trazer para a formalização através de tecnologia, de CEP digital, de geoprocessamento, enfim. Então, nós estamos nessa etapa. A gente é muito feliz por ter tido secretários e um prefeito anterior que pagou o preço lá atrás,
junto com a Colab, junto com toda a estrutura de vocês, em preparar essa arquitetura. E hoje nós só estamos plugando inovações e sendo participantes de uma sociedade que demanda a tecnologia o tempo todo para nós. Perfeito, Diego. Você tocou num ponto que eu gosto muito, que é... Você falou, estamos trazendo um processo que é simples, né? Mas o impacto que ele causa na vida das pessoas é imenso. E depois eu vou querer trazer isso à tona, porque eu acho que a gente discute talvez muito pouco sobre isso, né? A gente às vezes se preocupa muito com a tecnologia, plataforma, integrações, mas eu brinco que é uma série de sopas de letrinhas, mas que no final não dá uma série de impactos como esse exemplo que você trouxe. Mas antes eu queria muito ouvir o Sterne. Eu acho que o Colab vem trabalhando há muito tempo com Niterói, né? A gente vem construindo vários casos. Eu acho que Niterói, o Sterne até hoje de manhã falou um pouco de como foi a utilização das redes sociais e como foi passando por vários ciclos, né? E também o processo de entregar resultado, entregar tecnologia, entregar serviços para o cidadão também mudou. Então, eu queria ouvir muito, porque você está há muito tempo fazendo isso em Niterói, e te ouvir. Como é que Niterói hoje enxerga governo digital e como vocês estão construindo isso lá? Tá bem. Rapaz, eu estou virando já o figurinha carimbada dessa mesa aqui hoje, desse palco. Eu prometo que nos próximos dias eu não vou ocupar mais espaço aqui. O Alexandre fez de propósito, botou três mesas seguidas hoje. Mas é bom, porque na última mesa você já está com o ouvido treinado, né? Ele falou várias vezes, já ouviu falar. As falas são muito boas, fica fácil, é só pegar um pedacinho de cada um e seguir em frente aqui. O que eu ia te dizer, assim, para não ficar num academicismo ou numa coisa tecnocrata, né? O governo digital é uma definição de Google, ou mais na moda do ChatGPT, eu acho que... Por que a gente quer fazer governo digital em Niterói, né? Por que a gente está investindo, priorizando isso? E nem está investindo grana, não, porque, bom, não é mentira, né? Niterói é uma cidade que tem condições econômicas bem favoráveis no último período, já... porque fez uma bela organização da gestão, porque tem royalties, porque tem população com nível socioeconômico alto, vários fatores que ajudam isso, mas também aumentam muito a demanda sobre o governo. Mas não é... Maria está chamando minha atenção, que está longe da minha boca, desculpa, Maria. Mas não é um investimento, inclusive eu acho que a gente vai ter que ampliar em algum momento o investimento de grana nessa história. É um investimento mesmo de paixão, de trabalho, de gente, de prioridade, né? O Colab tem sido, parafraseando o prefeito de Serra, falou isso aqui mais cedo, um parceiro muito importante nisso, muito mais do que um fornecedor, uma empresa que tem um contrato, porque é um parceiro nos fazer perceber e achar soluções juntos, com dificuldades, brigas, sofrimentos, felicidades, para transformar a cidade numa cidade melhor, mas a camisa de você é legal, né? Mais feliz para se viver, ou pelo menos eu tenho usado mais leve, né? É muito pesada a experiência do cidadão, né? É imposto para pagar, é fila para pegar, é número de vagas, é matrícula, é exame para se inscrever, enfim, a experiência do cidadão na cidade é dura. Isso, não falando só de governo. Governo é um pedacinho. Aí tem o banco, tem o carro que ele comprou e não consegue pagar, tem tanta coisa, né, gente? A vida familiar, enfim. A própria experiência do mundo digital de hoje, que está cada vez mais pesada, a mesa falou disso também. Muita informação, muita cobrança, muita dúvida, muita pressão, a política está difícil. Então, o que a gente pode fazer para a vida ser melhor? O governo digital, para mim, está nesse caminho. Assim. Como é que a gente facilita a gestão, simplifica? A gente falava linguagem simples e comunicação digital um tempo atrás. Como é que mais do que linguagem simples, eu faço a vida simples? Como é que um processo que levava um tempão para ser feito pode ser feito em um clique? Em um login? Sem ir a lugar nenhum, sem ter que ligar para ninguém. Como é que mais do que isso a gente pode avançar para um direito da pessoa, o direito da cidadão da pessoa, o direito humano, enfim, virar também como direito digital e chegar para ele direto sem ele ter nem que demandar. O cara não precisa demandar para acessar um direito. Aquela história do ônibus, né? Que se você tem mais de 60 anos, já entra de graça ou não, só vai entrar de graça e pegar a carteirinha. É direito adquirido, pô. É líquido e certo. Então, tem tanto direito nosso que a gente só consegue acessar depois que descobre que tem, aí pega uma fila, aí pede um negócio, aí erra, acerta, ele não consegue, às vezes desiste, né? A ideia é que isso chegue para as pessoas, que elas demandem o que precisam e respondam rápido por isso, tenham resposta rápida disso, e que mais do que isso o governo ofereça esses direitos às pessoas, a todas as pessoas, não só os privilegiados como eu, como Alexandre, que já morou em Niterói, por isso sou um niteroense. Sou niteroense. Niteroense de coração. Mas a todos, né? Em Niterói a gente investe além na política de governo digital, nesse sentido, serviços e demandas e consultas,
é muito importante. Também as plataformas urbanas digitais, por exemplo, são equipamentos nas comunidades, nos territórios, de grande investimento aí sim, para que as pessoas possam fruir daquele ambiente digital, do letramento digital, entender não só plataformas, como equipamentos, enfim, ter acesso ao que não teriam acesso, para poder equilibrar esse jogo. Porque o mundo é digital hoje. E a desigualdade não diminui com digitalização, ao contrário, às vezes aumenta. Às vezes aumenta. Então a gente precisa rapidamente usar o governo digital para diminuir desigualdades, para fazer uma sociedade mais justa, né? Para ajudar que as informações sejam mais precisas no mundo de desinformação, mundo de muita mentira, que as coisas sejam justas, fáceis, simples, leves, e que a vida fique melhor mesmo. É para isso o governo digital. Muito bom. Eu queria pegar o gancho na questão da experiência do usuário, e eu sempre dou exemplo, eu acho que às vezes a gente no Brasil dá um exemplo feliz, que é comparar o Brasil com a Estônia. Não que a Estônia tenha seu mérito, mas a gente esquece que eles estão, primeiro, o letramento digital da população é altíssimo, a população bem pequena, e eles estão fazendo transformação digital há 30 anos. Eles não têm algumas coisas que a gente tem, que é legado. Né? Hoje e não é só legado tecnológico não, né? É legado de uma série de políticas públicas, que isso traz um enorme desafio para as prefeituras. Mas eu queria muito pegar isso que, Diego, você falou um ponto da questão da simplicidade, Sterne, Pedro e a Rafaela também falaram dessa simplicidade. E eu queria pegar 2 pontos. Como é que hoje vocês enxergam, e aí eu estou falando até uma visão particular, né? Quando eu sento com a maioria de vocês, e tem um parênteses aqui, todo mundo está falando bem do Colab, mas na maioria das vezes a gente cai e quebra o pau, porque isso é muito difícil de construir e faz parte do processo. Mas, dado essa diversidade, né, da população, da necessidade da população de fazer serviço, como é que vocês encaram esse desafio? Né? Porque, e aí acho que tanto o Michael quanto o Sterne tem um lado que é interessante, da comunicação, né? E a gente fala isso muito nos clientes, né? Como é que a gente vai pegar esse serviço digital, como é que a gente vai trazer e vai fazer essa comunicação? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês como é que é esse desafio da experiência, né? De trabalhar a experiência do cidadão, e até mesmo o desafio, né? Que às vezes a gente vai parar e sentar, Pedro, temos um problema aqui, a gente... temos um problema de integração com a empresa lá do outro lado. Então, tem várias camadas de desafio. Mas eu queria pegar o desafio com o cidadão, dado essa diversidade que a gente tem de ofertar serviços. Michel. Alexandre, veja bem. O desafio, ele parte do início de quando nós andamos pelas ruas. Nós estamos, por exemplo, falando de Duque de Caxias, uma cidade que tem cerca de 880, quase 900 mil habitantes, mas que flutuam, que circulam na cidade, mais de 1.200.000 pessoas. Então, quando nós andamos pela cidade, que nós vemos que em certas comunidades periféricas ainda existe a falta de acesso daquela, vamos assim dizer, daquela senhorinha que mais de 50 anos, mais de 55 anos, da qual ela não consegue, ela tem uma certa dificuldade para procurar um posto da prefeitura, um PSF, uma UBS, uma USF, ou um posto de atendimento, uma ouvidoria. E quando a gente começa a ver essa dificuldade, quando a gente começa a caminhar fazendo as nossas pesquisas qualitativas, a gente entende que esse desafio é o que a gente vai ter que investir pesado a cada dia mais. Por quê? Eu não digo nem que isso seja uma dificuldade para que o poder público acesse essa senhora, mas é uma necessidade de nós alcançarmos essas famílias, alcançarmos esse munícipe, porque nós só conseguimos atingir a necessidade de cada um, de cada família. Eu estou falando aqui de uma senhora que pode estar precisando de um remédio em casa, né, que nós temos o programa do remédio em casa, mas também estou falando da pessoa que está com dificuldade na sua rua, por uma falta de saneamento, por mais que a cidade invista e trabalhe muito a área de saneamento, pavimentação, nova iluminação em LED, etc. e tal, mas a prefeitura não consegue chegar ao mesmo tempo. Nós estamos numa cidade dividida em 4 distritos.
primeiro, segundo, terceiro e quarto distritos. Cada distrito com os seus assuntos específicos. Então, o desafio é para que nós possamos falar isso de uma forma, de maneira uniforme, para que tanto a senhora de mais de 50 possa acessar os serviços, possa ter informação correta, completa, como também nós precisamos atender o jovem, aquele jovem que está indo, que está acessando os seus cursos profissionalizantes, etc. Então, ele precisa ser informado, mas ele não vai se interessar de procurar um polo da Fundec lá na cidade para saber que lá tem um curso a menina tem um curso de transista, ou que tem um curso de eletricista, de recepcionista, ou a senhora ou a pessoa um pouco mais madura com curso de cuidador de idosos, etc. e tal. Essa informação só vai chegar ao munícipe através dessa parceria, através desse empenho de que nós precisamos chegar à cidade, aos 4 cantos, na mesma velocidade. É por isso que a cidade de Duque de Caxias está empenhada em fazer isso, porque em uma de nossas reuniões com o time do Colab, nós estamos no processo de aceitação da carta de serviços. E quando você começa a ver que você pode oferecer um serviço a mais, aí nós vamos lá no tapa-buraco, a gente vai na iluminação pública, nós vamos com os serviços mais básicos, aí a gente começa a puxar o fio da meada, caramba, dá para fazer mais um serviço. Dá para fazer o serviço, dá para fazer o remédio em casa, dá para você fazer o serviço de pesquisa, de satisfação da família, dos alunos da rede pública de educação. Você consegue fazer isso de uma forma mais eficaz. Então, o desafio é grande? É desafio, mas o resultado eu acho que vai ser tão satisfatório, porque se nós estamos falando de uma cidade que flutua cerca de 1.200.000 pessoas, nós precisamos ter uma velocidade que seja parecida, que seja compatível, porque senão nós vamos nadar, você vai oferecer o melhor serviço de saúde. A São Gonçalo, por exemplo, nós tivemos lá antes de trazermos o Colab para Duque de Caxias, nós estivemos em São Gonçalo e vimos lá que a experiência de lá foi algo que revolucionou aquela história. Niterói, nós também pesquisamos, sabemos como foi a nível da matrícula dos alunos, como é que funcionou o sistema de matrícula na rede pública. Como não trazer isso para dentro da nossa realidade, uma cidade da Baixada Fluminense que precisa falar e informar cada vez mais. Essa é a minha posição. Muito bom. Eu só queria dar acho que você trouxe alguns exemplos relevantes, que geralmente quando a gente está fazendo transformação digital em município, os municípios eles querem fazer tudo quase ao mesmo tempo. E aí o primeiro ponto que a gente falou com vocês, vamos escolher quais brigas nós vamos ganhar no primeiro momento. Porque não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Vamos gerar uma experiência positiva para o cidadão e, a partir disso, você vai aumentando o engajamento do cidadão, né? Então, o planejamento organizado que a gente vem fazendo com vocês ajuda a aumentar o grau de maturidade de algumas áreas, né? E aí a gente controlar a ansiedade de sair implementando tudo de uma vez só. Mas, Pedro, me fala um pouco da sua visão também. Bom, acho que vale contextualizar um pouco o município da Serra, né? O município da Serra é o maior município do Estado do Espírito Santo em população, é o maior município do Estado do Espírito Santo em PIB, é um município muito grande territorialmente também, e o desafio é grande. A gente tem um perfil de população onde mais ou menos uns 20% da população faz parte do cadastro único, né? Então, são famílias em situação de vulnerabilidade que precisam de uma atenção maior do poder público na execução de todas as políticas, mas também na política de transformação digital, governo digital e tudo mais. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. Uma coisa que a gente trata muito lá desde o início não podemos deixar ninguém para trás. Essa senhora precisa conseguir usar o serviço, nem que ela tenha que ir lá para ter um atendimento presencial, mas que ela leve a informação de que aquilo existe no digital, que tem como fazer, o servidor ali precisa estar preparado para ajudar. E aí, voltando para a parte de experiência do usuário, eu acho que isso é uma mudança de paradigma tão grande na gestão pública.
e que pode gerar tantos frutos que a gente não tem noção do como fazer, do impacto. Porque o que acontece? O poder público existe para prestar serviço para a gente, contra cidadãos, empreendedores e tudo mais. Só que a gente, enquanto poder público, não tem desprendimento de conhecer a experiência do cidadão quando ele vai fazer uma matrícula, quando ele vai fazer um agendamento de consulta, quando ele vai pagar um tributo, quando ele vai reclamar de algum serviço que não foi bem feito. A gente não está nem aí, a gente disponibiliza a coisa e as pessoas se viram para consumir. Isso não está certo. A gente precisa romper esse paradigma. Isso vai nos ajudar a simplificar a nossa vida na hora de implantar processos, serviços digitais, porque a gente vai compreender melhor qual é a necessidade daquele público, daquele perfil de usuário. Aí vou contar um caso aqui rapidamente. Quando a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, ela é recente, não tanto quanto a de vocês em Santo André, mas ela foi criada em 22. E um dos projetos prioritários era o agendamento online de consultas. E era um projeto que estava sendo desenvolvido internamente. Quando eu cheguei, já estava sendo desenvolvido num estágio bacana de desenvolvimento. E o pessoal, não, Pedro, já funciona e tal. Mas eu falei, vocês já conversaram com alguém que usa? Não, a gente não conversou com ninguém, não. Eu falei, mas vocês já foram em alguma unidade de saúde para ver? Não, a gente não foi em nenhuma unidade de saúde, não. Vocês já conversaram com o vizinho, com alguém para saber como é que funciona? Não, então tá bom. Então vocês vão agora, semana que vem, 3 aqui, vão lá na unidade de saúde, vão escolher umas 3 e vão lá ver como é que as pessoas fazem o agendamento. Como é que é quando o cidadão chega, que a pessoa, o servidor ou o terceirizado recebe, qual é a documentação que pede, como pede e tudo mais. É isso que a gente precisa saber para poder oferecer um serviço de agendamento online adequado, tanto para quem está prestando o serviço, que é o servidor, como para o cidadão, porque não adianta nada eu fazer um serviço de agendamento online que o cidadão consegue agendar e o servidor, na hora que recebe do outro lado, está faltando uma informação. Não vai resolver, vai gerar mais um problema, mais um quebra-mola, mais um entrave. Então, assim, a gente lá tem uma obsessão por essa quebra de paradigma, tá? Esses servidores de tecnologia ficaram com raiva de mim quando eu pedi para eles irem lá, reclamaram e tudo mais, mas eu falei, cara, faz parte do processo. Vocês vão lá, vão aprender, façam um questionário antes para entender e tal, vão lá e depois, até hoje, eles me agradecem por ter, né, estimulado e ter. Então, assim, a gente precisa, não é uma questão, na minha visão, tá, gente? Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. A gente precisa entender como é que a pessoa faz o cadastro único, como é que ela consome o carteirinha do idoso, como é que ela coloca o PET para castrar. A gente precisa entender. Quanto mais a gente entender, quanto mais a gente conversar com eles, mais assertivos nós seremos na hora de colocar algum serviço na mesa, né? Perfeito, Pedro. Rafaela, me fala um pouco sobre esse momento que vocês estão... que São Gonçalo é um grande desafio, né? Vocês mesmos falam como é que está esse trabalho de trabalhar com o cidadão que é multifacetário. Assim, tanto Michel quanto Pedro, né? Acho que já falaram bastante, poderia até estar sendo redundante aqui, mas é um pouco disso, né? E principalmente a nossa visão vai muito na questão da linguagem, né? De uma linguagem acessível, facilitada, de fácil acesso. A gente até chega a brincar que, né, que tem que ser a rede social da população, né? A rede social do governo para a população. Tem que estar favorável, de fácil comunicação. A gente trabalha com o desenvolvimento com a nossa Secretaria de Comunicação da divulgação, né, do aplicativo, dos serviços e um trabalho contínuo com a equipe do Colab também, né, para a gente fazer isso, né? Fazer essa análise dos cenários e saber o que a gente precisa colocar lá para que seja mais facilitado e que a gente chegue no nosso objetivo final, que é atender a população efetivamente. Né, a gente vai criando ali perguntas nos nossos formulários, como é que a gente vai fazendo e vai trabalhando em conjunto, em muitas mãos com vocês, e isso tem trazido muitos benefícios, tanto que a gente está conseguindo ampliar, né, essa adesão da população, e então a gente está entendendo que a gente está trabalhando na direção certa,
com essa linguagem, né, mais favorável, mais facilitada, de fácil acesso para a nossa população em geral. E aí um destaque que a gente, né, sempre gosta de fazer é o nosso serviço de isoladoria na parte da iluminação pública já atendeu mais de 16 mil chamados desde que o Colab foi implementado no município. Então, assim, é muito gratificante a gente ver, né, que a gente está conseguindo fazer esse atendimento lá na ponta. Muito bom, Rafaela. Você tocou num ponto que eu também gosto bastante. A gente fala muito da ferramenta e fala pouco do processo da linguagem simples. E eu acho que vocês vêm fazendo isso muito bem. Não adianta botar um serviço digital se aquele cidadão não atende ou ele não entende que aquilo... E durante os painéis foram dito muito isso. Outro dia eu estava numa prefeitura, uma grande prefeitura, por sinal, e eles têm um serviço que é o serviço mais demandado daquela prefeitura, sendo que 20% das pessoas que procuram aquele serviço não queriam aquele serviço. E aí eles queriam fazer um fluxo de tratamento para pegar aqueles 20% e botar no outro serviço. Eu falei, não, é porque vocês estão se comunicando errado com o cidadão. O cidadão está entrando pela porta errada. Então nós precisamos ter esse processo. Não é o cidadão que está errado, é a gente que não fez o serviço correto e não usou uma linguagem simples para que ele entenda. Então, a ferramenta por si só, a tecnologia ela é apenas lente. Eu brinco que a tecnologia você põe lente, põe luz e você descobre o problema. Mas se você não fizer aquilo corretamente, na ponta não vai dar certo. E vocês vêm fazendo isso muito bem lá em São Gonçalo. Diego, me fale mais sobre isso. Santo André vem fazendo muitas frentes de trabalho e usando muito bem essa questão da experiência do cidadão. Mas eu queria te ouvir para que as pessoas entendam como é isso na prática. Não, super bacana. Ouvindo aqui os colegas, eu traduziria isso lá para Santo André. A gente precisa da força de 2 P's. Precisa 2 P's querer. Quem são esses 2 P's? Tem que ter público e tem que ter prefeito. Né? No caso da nossa cidade, o prefeito tem que encampar, tem que tomar a frente e falar, ó, vou comunicar, usar a sua rede social, fazer todo esse trabalho. E na outra ponta, o público demandar, que é o que você falou. Se o público não quer, se não tem demanda, se não tem necessidade, a gente não vai avançar com boas e grandes soluções. Eu costumo dizer lá que inovar desorganizado é muito pior do que não inovar. Às vezes é melhor não inovar do que você inovar desorganizado, porque inovar desorganizado você vai gastar a energia do seu time, não vai comunicar, não vai chegar, e muitas vezes as pessoas não vão nem saber que aquilo foi feito. Então tem uma série de desperdícios no processo de inovação de forma desorganizada. Então acho que inovar com organização é um grande segredo. E aí quando a gente fala sobre essa real percepção do cidadão, né, do usuário daquilo, é o que eu disse aqui um pouquinho. Quando você consegue capturar a percepção do usuário, do benefício que ele tem, aí você consegue de fato ter uma entrega mais assertiva. Quando a gente fala de collab, vou dar alguns exemplos numa síntese bem rápida. Se o cidadão entende que é com o collab que ele resolve um problema de zeladoria mais rápido, então ele vai baixar o aplicativo e vai fazer a reclamação dele no collab, porque ele se sente atendido via collab na prefeitura. Se o cidadão que não tinha acesso, por exemplo, a um delivery ou a simplesmente chamar o SAMU, porque morava na periferia e morava num beco, numa viela sem CEP, e agora ele tem um CEP digital, ele vai querer entender o que é o CEP digital e como que ele faz para comunicar aquilo para o SAMU ou para o delivery para chegar. Se o cidadão, enfim, se ele está acostumado a pegar algumas paradas no trânsito ali por uma feira livre ou por uma obra de intervenção da prefeitura e ele entende que é com a parceria do Waze na cidade que ele consegue fugir disso, ele vai sim fazer parte e vai querer estar ali dentro dessa plataforma. Então, trazendo alguns exemplos bem claros aqui que ou a gente traz essa percepção real do cidadão, do benefício que a gente está trazendo na ponta e constrói todas essas amarras, né, de benefício percebido e de bons comunicadores, seja o prefeito e seja o público que demanda, ou a gente pode realmente fracassar nesse processo. Então, Santo André olha muito para isso, né? Eu estou atendendo a um problema real e de agora estou. O público percebe isso, percebe qual é o benefício que eu vou demonstrar para ele para fazer com que ele de fato participe disso. O Colab é isso, são 56 mil usuários, é um número que a gente vai crescer mais ainda, mas são 56 mil usuários na cidade, e entraram em diversos níveis, né? Ora entrou lá por questões de zeladoria, ora por questão de agendamento de vacina, questão do Covid, enfim. Então a gente entende que essas pontas são importantíssimas.
Muito bom. E você falou agora na sua fala final, e esse é um grande desafio, né? Tem um serviço que vai atender um segmento da população, tem outro... Então, conforme você vai lançando os serviços, você vai aumentando o número de usuários que interage com a prefeitura. E tem outro lado que é muito interessante, que a gente vê nas prefeituras que vem fazendo esse processo bem sucedido, é como muda a relação com o cidadão, né? As próprias redes sociais, elas vão muito mais favorável à prefeitura, porque o cidadão entende que tem um esforço genuíno do gestor público para poder ali trabalhar com o cidadão. E você também tem outro ponto que eu gosto muito, tem muitas prefeituras que têm plataformas não qualificadas, mas tem um sponsor, tem um prefeito, tem um gestor público ali que leva aquela agenda debaixo do braço e faz grandes transformações. Então, esse processo é bem relevante, né? Porque o processo de transformação é bem difícil. Vocês têm uma agenda transversal, né? Não é vertical ali, horizontal. Então tem que convencer muita gente internamente. Então dá um enorme trabalho. Stern, eu queria ouvir um pouco sobre Niterói e aí eu queria depois rapidamente que cada um falasse muito rápido sobre os grandes desafios que vocês têm, porque a gente vai ter que terminar esse painel para o outro painel que vai vir, que é muito bom, a gente precisa continuar. Pergunta, por favor. Não, eu queria muito ouvir esse processo da experiência do usuário que a gente vem fazendo em Niterói, que vocês vêm fazendo. E também queria te ouvir que Niterói, para mim, é um caso que usa muito consulta pública. E as consultas públicas, elas também são uma ótima forma de interagir com o cidadão e de você... E em Niterói a gente vê, né? Às vezes a gente faz uma consulta pública que ela parece simples, mas traz enorme engajamento do cidadão para o olhar do serviço digital com a prefeitura. Então eu queria ouvir muito dessa questão da experiência. Primeiro eu vou falar aqui, o colega de Caxias, Fala que o Alexandre, né, cometeu a descortesia de não convidar para conhecer Niterói também. A gente está antigo nesse negócio de collab, estamos sempre abertos a receber todo mundo. Já recebeu uns 45 cidades lá mais ou menos para ajudar o Alexandre. E não levou logo Caxias, cidade tão próxima, tão irmã. É um ônibus. Mas eu ainda vou lá, tá? Porque a gente está no processo de implementação. Estamos esperando a visita. Já me sinto convidado, tô baixando lá, passando a ponte. Eu estou convidando direto, dependendo do Alexandre. Não sei qual é o problema dele com o Niterói. Ele só quer saber de Santo André, São Gonçalo, é santo o negócio dele. É uma coisa religiosa. Tá certo. Me deram cerveja aqui, estão me dando toda hora aqui do lado de vocês. Bom, sobre consulta Ainda pública. bem que esse é o último painel hoje. Não, mais um. Sobre consulta pública. Eu acho que sobre o que você perguntou, né, sobre a experiência do usuário, eu falei isso na primeira fala, e acho que é isso, assim. Como a pessoa se sente parte da cidade, né? Como que ela toma parte daquilo? Historicamente, um grupo social sempre toma parte. Mais rico, mais branco, mais homem, mais central, mais escolarizado. Em qualquer lugar. Você pode ser de esquerda, de direita e tal, negar isso é muito difícil, né? A digitalização permite, em tese, que isso seja atravessado por outras coisas, em tese. Mas sem nenhuma ação, sem nenhuma priorização, sem pensar nos temas, nas coisas, na mobilização para isso, você acaba repetindo, com alguma diferença, ampliando o número de pessoas, mas mantendo esse recorte um pouco desigual da história. Eu falei antes que o grande lance é diminuir a desigualdade, né? Então, consulta também tem um pouco a ver com isso. Ampliar a participação, mas sem se enganar de que a gente tem que ampliar a participação de forma disforme, com outras pessoas, outros grupos, outras galeras fazendo parte disso. Estamos muito focados nisso agora. A gente tem um grande resultado. Eu falei mais cedo aqui. Temos 200 mil pessoas no Collab, 190 mil, e 110 mil já participaram de consultas, 2 mil agora recentemente. Vamos ter novas consultas muito grandes, é muita gente. Nos serviços também, a gente sabe que é muita gente, que é muito robusto o nosso case. É difícil imaginar crescer muito no número de pessoas. Vai crescer, mas não tão rápido, né? Agora, o grande lance nesse momento é as consultas serem feitas de forma cada vez mais empoderantemente, quer dizer, sobre temas mais fundamentais e trazendo mais gente para essa ribalta, para esse debate aqui. Vamos ter ação presencial, vamos avançar para, se for o caso, contratar gente para fazer ação de campo, vamos fazer nas plataformas, nas regionais, porque as consultas públicas são a nossa forma de radicalizar a democracia na cidade. E não estamos num tempo qualquer. Estamos num tempo de 2025, depois de 22, depois de 23. A democracia no Brasil é um negócio muito caro. Antes era tudo democracia é muito falar, democracia no Brasil é algo em disputa, no mundo e no Brasil. Então, usar o Collab como forma de democratizar as coisas,
democracia, da voz das pessoas, voz real, voz sem mediador, voz sem eu não gosto de fake news, né? Mas já fake news, sem mentira, sem manipulação de informação, poder participar de fato dos processos, tomar decisão junto, é algo fundamental para a construção de boas cidades, cidades melhores, mais leves, mas não é leve no sentido que a consulta tem disputa, mas que a pessoa se sinta mais parte daquilo, cidades melhores mesmo. Então é fundamental, eu recomendo a quem puder fazer, façam consultas, ouçam as pessoas, radicalize a democracia, é isso que todo mundo fala que faz, mas é quem tem o Colab pode fazer e fazer bem. Muito bem, pessoal. Infelizmente, eu teria várias perguntas aqui para fazer, porque conforme vocês vão falando, vão surgindo outros gigantes, mas infelizmente eu vou ter que terminar esse painel, porque a gente vai precisar começar outro painel. Queria agradecer muito a vocês, mas a gente vai continuar esse painel aqui, já convido os secretários, a gente vai continuar esse painel online, então acompanhe as redes sociais do Colab no nosso site, a gente vai convidar todos os secretários a continuar online, porque eu acho que tem muito a debater. Eu acho que tem questão a gente falou de resultado, de desafios que vocês enxergam. Acho que vocês podem ajudar muitos municípios que estão em diferentes estágios de maturidade com a experiência de vocês. E tem uma série de outras camadas que eu gostaria de aprofundar, então nós vamos continuar isso online. Então, agradecer muito vocês, muito obrigado mesmo pela parceria e por estarem aqui.